A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para um vídeo do canal Inspire-se. Eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você acha que tem que compartilhar os vídeos do canal com alguém que precisa saber mais de Jesus Cristo, compartilha. Deixa o seu like nesse vídeo e perguntas sobre qualquer um dos vídeos, bota aí nos comentários que eu responderei, não pelo meu contexto, mas através da Bíblia, porque todas as respostas para os textos que estão no Evangelho estão dadas nele mesmo. Amém? E quero dizer a todos que, em meio a todo esse momento que estamos vivendo, pedir para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, aprendam mais de Jesus. E é como eu falo para todo mundo, gosto de falar sobre isso, porque é uma realidade, né? Por que o canal chama-se Inspire-se? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E nós somos a geração pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pela graça, fomos salvos por Jesus Cristo. Então, que nós possamos entender assim. A antiga aliança nos serve como um referencial àquilo que vem logo após, que é o testamento de Jesus Cristo. Só que muitas coisas são pregadas hoje em dia nas igrejas, mentiras pregadas nas igrejas, aonde normalmente buscam-se respostas lá na antiga aliança, que fazem do povo o povo escravo, sendo que Jesus nos deu liberdade e não é libertinagem, como eu gosto de dizer, que muitos pastores vêm dizer, ah, mas é isso aí, libertinagem, liberdade, libertinagem. Não é libertinagem, porque quando nós estamos verdadeiramente crucificados com Cristo, somos pessoas totalmente diferentes daquelas que talvez antes de Jesus vivíamos no pecado. Claro que somos falhos e pecadores do mesmo jeito, mas depois que conhecemos Jesus, nós começamos a entender aonde errávamos e nos colocamos a entender que precisamos mudar. E a única forma de mudar é nos apegando a Ele, a Jesus Cristo, a mensagem, a verdade do Evangelho, a Bíblia, que muitos hoje pregam que a Bíblia não é necessária ou alguma coisa assim, mas a Bíblia é a verdade toda ela para nos ensinar. A Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo é praticamente um manual que temos que seguir para viver uma vida de paz, de alegria e entendermos tantas coisas que passam em nossas vidas, aflições, tribulações, o que quer que seja. Amém? Mas, então é isso. Fica o meu recado. Por quê? Porque eu fico indignado quando eu vejo certas situações e que o que deixa bem claro que o que falta muitas vezes para as pessoas, até mesmo para líderes de muitas igrejas aí que andam pregando sei lá o que, né? Como diz Paulo, né? Se alguém anda pregando um evangelho que não seja esse, cai fora. Então eu vou dizer para você, cai fora do engano, cai fora da mentira, cai fora daquilo que vem para tentar te escravizar, cai fora daquilo que você vê nitidamente que é para benefício próprio do homem. Jesus, ele quer te amar, Jesus, ele já te ama, Deus o Pai te ama, porque ele deu o seu único filho em morte de cruz por amor a todos nós, amém? Então, vamos lá para o texto. Hoje o tema deste vídeo é justificados, nós somos justificados. E por que eu lembrei de trazer o tema sobre justificação? Porque a palavra de Deus, quando fala lá que a oração de um justo, ela faz muito nos seus efeitos, esse justo é justamente porque eu e você, nós somos justificados por Jesus Cristo. Fomos justificados por Deus o Pai. Então a nossa oração, ela só tem efeito porque nós fomos justificados. Só que essa justificação, ela só vai acontecer verdadeiramente quando você entender aquilo que você tem com Deus o Pai, aquilo que você tem com a mensagem da cruz, aquilo que você tem para com Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. O texto está em Gálatas. Eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 16 e depois eu vou até o 21. Mas eu vou ser bem breve para que vocês também não fiquem cansados, né, de ficar ouvindo e ficar vendo o vídeo. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim: E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Aqui eu quero dar uma parada, porque quando eu falo que a lei já não faz parte mais da nossa vida, a lei lá
a lei da antiga aliança, os 10 mandamentos, a lei dada por Moisés em tábuas de pedra. Só que a gente tem que lembrar, ultimamente eu estou falando muito sobre o texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, quando Jesus ele fala, quando a palavra fala, na verdade, declaradamente que não mais as leis estão escritas em tábua de pedra, mas sim em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, aqui, a lei, né, ela não nos faz sermos justificados. Pelo contrário, é a fé em Cristo que nos faz ser justificados. E aí eu quero ler o 17, que diz assim: mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Não. O abandono da lei foi porque o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo morreu para que nós não olhássemos mais para a lei da maneira que era para o judeu. Porque eu gosto de deixar bem claro o seguinte: a antiga aliança, ela foi pregada para o judeu, tanto que Deus... Por que eu faço assim Deus? Porque na verdade, quando nós olhamos para a antiga aliança, não é Deus o Pai lá revelado. Jesus é claro em falar isso, que o verdadeiro Deus só foi revelado por ele e que ninguém viu a Deus. Só vimos Deus através dele, Jesus Cristo. Ok? Então quando você olha para a antiga aliança, você entende que tem algo diferente lá, né? Tem algo errado naquele Deus que é pregado lá na antiga aliança, né? Então, tipo assim, se não mais seguimos a lei, é porque a lei foi extinta para que Jesus nos desse a justificação através da fé. E também tem o seguinte: quais são os 2 mandamentos que que Jesus nos ensinou? Amar ao nosso Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo. Só há 2 mandamentos, que não é lei. Então fica bem claro isso. Aí eu quero ler agora do 18 em diante. Se, pois reconstruo o antigo sistema da lei, já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Olha só, somos justificados por Cristo para vivermos para Deus o Pai e não mais olharmos para a lei. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo morreu em morte de cruz para que nós pudéssemos também entender que não mais vivemos para a lei, mas vivemos para Ele e Ele em nós. Amém? Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Jesus Cristo morrer. Então quer dizer, se nós continuarmos olhando para a antiga aliança, olhando para a lei, do que valeria o sacrifício de Deus o Pai e o sacrifício de Jesus Cristo por nós, se nós continuássemos olhando para a lei? Do que adiantaria Cristo morrer por nós, se nós continuarmos na escravidão da lei? E aí muita gente vai poder, muitos pastores, muitos líderes vão olhar para mim e falar assim: mas você está na heresia, o que você está falando é heresia. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você lê Bíblia, se você consegue olhar o olhar da graça que nos foi revelada, você vai entender que seria inútil Jesus Cristo morrer por mim, por você, e nos justificar pela fé, se nós continuássemos olhando para a lei. E a lei que é pregada muitas vezes nas igrejas, nos ministérios hoje, por pastores, para escravizar o povo de tal maneira para que eles tenham benefício próprio, de poder, de ovelhas, de dízimo, de oferta, né, de grande sabedoria em meio a todos que estão na igreja. Eu tenho dito isso todos esses últimos vídeos, então presta atenção: quando nós tiramos a palavra, o evangelho, da lupa da teologia, nós conseguimos ver a verdade. Porque a teologia tenta justificar tantas coisas que já foram deixadas para trás.
até mesmo a antiga aliança. Então, quando nós tiramos a teologia da frente, nós conseguimos olhar para o Evangelho e entender a verdade que nos foi dada de uma forma tão simples por Jesus Cristo. Amém? Então, somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, que você fique aqui bem esclarecido de que somos justificados por Jesus Cristo através da nossa fé, e que não mais vivemos nós mesmos, mas Cristo Jesus vive em nós. A maior justificação que nos foi dada foi de poder viver em Cristo Jesus e Cristo viver em nós. Esta é a maior justificação que temos. Esta é uma verdade que qualquer um que venha com contextos da sabedoria da teologia, do seu próprio conhecimento, não vai conseguir tirar esta verdade da nossa vida, porque está na Bíblia. Gálatas 2, 16 ao 21. E todos os textos que lemos no Evangelho, né? Qual é o Evangelho? De Mateus, Apocalipse, Jesus Cristo morreu, Jesus cumpriu a lei até sua morte. Por isso que muitos falam assim, não, mas você está falando besteira, porque a lei ela é vigente sim. Não. Se você ler atentamente, Jesus ele viveu a lei porque ele estava vivo. Ele se fez parte desta terra, ele se fez homem. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo veio a nós, veio à terra para cumprir a lei até sua morte, e quando ressuscitou, nos livrou dela, nos comprando com o seu sacrifício de morte em cruz, para que nós fôssemos livres e que vivêssemos a fé nele. Através da morte de cruz, Jesus nos justificou para sermos livres. Para a liberdade nos libertou. Para uma vida sem engano. Mas infelizmente o mundo, o homem criou religiões, separou em religiões, sendo que nós sabemos que Deus o Pai, ele derramou sobre todos os homens a sua graça e não dividiu a humanidade em religiões, né? O diabo pode ter separado. O diabo criou seitas, o diabo criou o espiritismo, o diabo criou tantas coisas para fazer com que as pessoas fossem e olhassem para tudo isso e pudessem dizer, nossa, isso é muito bom. Só que o diabo ele dá e ele cobra. E Deus o Pai deu o seu único Filho para que nós fôssemos justificados e vivêssemos uma vida de verdade. Tanto que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, e não o maná que foi dado por Moisés lá no deserto. Tudo que Jesus fala, gente, tudo que Paulo fala, tudo que os apóstolos, os discípulos falam, todos os livros da Bíblia são a mais pura verdade. Basta você ler e entender. Basta você entender que você está livre e que você foi justificado por Cristo Jesus para ter uma vida incrível nele. Amém? Então aproveita o tempo desse momento que estamos em casa, né? Muitos não estão trabalhando, estamos aí nesse momento todo, para você ler mais atentamente a Bíblia e não se deixar levar por engano de homens. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Mais uma vez eu peço, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Não para que eu seja conhecido nas redes sociais, mas para que Cristo Jesus seja conhecido e manifesto cada vez mais na verdade do Evangelho. Amém? Compartilhe esse vídeo, dá um like aí. E é isso aí. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e valeu. Até mais.